Acabamos de cantar agora, louvando a Jesus por Ele ser o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, por Ele ser o ar que respiramos e dar todo sentido à nossa vida. Eu gostaria que você tentasse relembrar daquela ocasião no passado, na sua vida, no meu caso, há quase 30 anos, em que você encontrou Jesus pela primeira vez. Você consegue relembrar da emoção, da transformação, da situação em que você vivia, da qual Deus te tirou, das mudanças que Ele promoveu na sua vida a partir daquele primeiro encontro? Hoje nós vamos ver uma circunstância bíblica assim. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Leremos hoje do versículo 35 ao 42. João capítulo 1, do versículo 35 ao 42, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença santa, gloriosa, excelsa, poderosa, e pedimos que o Senhor venha agora falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, nossos corações, para que possamos, ouvindo, entendendo, apreender, guardar aquilo que aprendermos. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, venha promover em nós toda a mudança necessária. Faz em nós a Tua obra, ó Deus. Molda-nos conforme a Tua vontade. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Mantendo sua Bíblia aberta, observe comigo aí que no versículo 19 começa o testemunho de João Batista. João, o evangelista, está registrando agora o testemunho de outro João, a quem chamamos de Batista, porque batizava. E o testemunho de João Batista, aquele episódio em que uma comitiva veio de Jerusalém para investigar quem era João Batista, se ele não era um falso profeta. Esse episódio dessa investigação, esse encontro com essa comitiva se deu nesse primeiro dia, no dia
em que João Batista, João Evangelista está registrando a partir do versículo 19. Depois você vê no versículo 29, ele vai dizer, no dia seguinte, é o episódio que meditamos semana passada, quando João então, agora não falando de Jesus, porque no primeiro dia ele falava de Jesus. Após mim vem outro que não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. No primeiro dia relatado aqui, era esse o discurso de João. No dia seguinte, vendo Jesus, vindo ao seu encontro, Jesus vinha para João Batista, para ser batizado por João Batista. Quando ele vê Jesus, ele aponta o dedo e diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aconteceu no segundo dia. Depois desse segundo dia, agora nós estamos no terceiro dia. E por isso, no versículo 35, começa no dia seguinte. O dia seguinte ao batismo de Jesus. Agora João Batista vê Jesus passando. Ele não vê Jesus vindo ao seu encontro. E João Batista está ali ao seu lado com André e João o Evangelista. São esses dois discípulos. Discípulos de João Batista. Acompanhavam João Batista. E naquele momento, quando João Batista está vendo Jesus passando, ele aponta o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus. E ele faz isso de uma forma tão convicta, que mesmo que aqueles dois discípulos não tivessem entendido muito bem o sentido de chamá-lo de Cordeiro, nós sabemos porque ele é chamado de Cordeiro, porque já sabemos de toda a história, que ele vai por fim morrer na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas naquele momento isso ainda não foi dado a conhecer a eles. Então muito provavelmente os dois discípulos ali do lado de João, discípulos de João Batista, não entenderam muito bem o sentido dessa expressão Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus? Mas a despeito de não terem entendido, de talvez não terem entendido o sentido disso, a forma com que João Batista testemunhou de Jesus, apontando para ele, mais uma vez reafirmando, este é aquele de quem eu havia dito, do qual eu não sou digno de, baixando-me diante dele, desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo, com o Espírito Santo. Então nesse segundo dia, quando João Batista diz apenas essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, todo o discurso dos sermões anteriores de João Batista vem à memória daqueles dois discípulos e os impressiona de tal forma que o anúncio dessa expressão promoveu neles algo extraordinário. E sendo eles discípulos de João Batista, eles deixam João Batista e vão seguir a Jesus. É extraordinário esse momento da história do Evangelho, porque mostra as primeiras conversões promovidas por Jesus. Seus primeiros discípulos, os que se dispõem a segui-lo. Isso só aconteceu porque teve alguém testemunhando de Jesus. Só é possível que alguém venha seguir a Jesus se houver antes alguém anunciando Jesus. Ainda que eles possam não ter entendido muito bem o sentido daquela expressão, eis o Cordeiro de Deus, dita por João Batista, mas por saber que nessa expressão continha toda a pregação de João Batista de que o Cordeiro de Deus é aquele que viria para batizar com o Espírito Santo, que João Batista estava apenas preparando o caminho para ele, quando os discípulos ouviram o testemunho de João, esse testemunho de João, movido pelo poder de Deus, promoveu no coração daqueles discípulos a disposição necessária para deixar tudo e seguir Jesus. Muitas vezes, ouvindo a mensagem do Evangelho, você nem entende tudo. Mas Deus usa o pouco que você entende
para promover no seu coração a sua regeneração, novo nascimento. E o Espírito de Deus vem sobre você de tal maneira que te transforma um coração de pedra em coração de carne, em nova criatura, te regenera, te faz de novo. Nesse momento acontece o que João Batista dizia: Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aqueles discípulos, eles agora movidos por Deus de uma forma talvez que eles mesmos não compreendiam o porquê dessa agora vontade forte, irresistível de seguir a Jesus, deixam João Batista, que era o mestre deles. Eles eram os discípulos de João Batista. Mas tendo encontrado Jesus, eles agora não precisam de nada mais a não ser de Jesus. E isso nos ensina que muitas vezes, muitas pessoas que estão talvez até, de certa forma, tentando caminhar no caminho que é Jesus, mas ainda estão apegadas à sua forma religiosa, a uma tradição religiosa qualquer, como aqueles dois que estavam ali, os discípulos de João Batista, estavam apegados à religião deles, ao judaísmo, à esperança da vinda do Messias. Eles tinham uma tradição milenar, desde Abraão, Isaac, Jacó, 400 anos no deserto, no Egito, depois 40 anos no deserto, liderados por Moisés, entram na terra prometida, 140 anos sobre a liderança dos juízes, depois mais 120 anos sobre a liderança dos 3 primeiros reis, depois mais séculos com os outros reis, os cativeiros assírio, cativeiro babilônico. Em todo esse tempo, eles permaneceram crendo no Deus que se revelou a Abraão, mas agora, naquele momento, eles largam tudo e eles vão atrás de Jesus, crendo que Ele é o Messias. Nós precisamos entender com essa passagem que não basta ter uma tradição religiosa, nós precisamos verdadeiramente seguir a Jesus. De nada adianta uma tradição religiosa que não te faça diariamente seguir a Jesus. E esses discípulos, movidos por essa extraordinária força do Espírito de Deus em seus corações, eles vão atrás de Jesus. E eles seguem a Jesus. Como Jesus depois vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo. Muitas vezes o homem, a mulher, a pessoa está seguindo a sua vontade. Olha, eu vou à igreja e tal, mas não, tal dia não dá para fazer isso, não, tal coisa que eu aprendo lá na igreja não dá para colocar em prática, não, tal coisa na minha vida é mais importante do que aquilo que eu escuto lá. E aí ela segue o seu coração. Ela vai para onde aponta o seu nariz, ela faz a sua vontade. Mas os discípulos estão ali deixando tudo, deixando até todo o respeito, consideração e estima que tinham por João Batista e por tudo que ele representava, para seguir a Jesus. É preciso haver em nossa carreira cristã uma mudança assim. Um momento em que você e eu, de forma determinada, nos dispomos a seguir a Jesus somente. A despeito de qualquer tradição religiosa, a despeito da nossa tradição religiosa, a despeito dos nossos pressupostos teológicos, dos dogmas que defendemos, se tudo isso, de alguma forma, contraria o que o Evangelho ensina sobre Jesus, nós precisamos abrir mão disso. Nós podemos seguir tão somente a Jesus. Só Ele salva. Só Jesus Cristo salva. Nenhuma placa de nenhuma denominação promoverá a salvação de ninguém. Nenhuma outra pessoa, nem a mãe de Jesus, nem nenhum dos seus discípulos, nenhum dos santos da história da cristandade pode promover a salvação. Só Jesus pode salvar. E esses discípulos, convictos disso, abrem mão de João Batista para seguirem a Jesus.
E é interessante que Jesus vai andando e os dois estão ali na cola dele, caminhando atrás de Jesus. Até o momento em que João registra as primeiras palavras de Jesus no seu evangelho, vão aparecer agora, no evangelho de João. É a primeira fala de Jesus. E curiosamente, ele pergunta: o que vocês querem? O texto diz: que buscais? Duas palavras. Que buscais? Talvez a própria circunstância demonstrasse o que eles buscavam. Eles queriam seguir Jesus. Eles estavam, o próprio fato de andar atrás de Jesus, estava seguindo Jesus. Eles queriam ser discípulos de Jesus. É claro que Jesus sabia disso. Mas é curioso como o verbo de Deus, até aqui apresentado como o verbo de Deus. Verbo é palavra, logos. E a palavra de Deus, o logos, o verbo, fala. E fala de forma simples e clara. Fala de forma inteligível. E por poucas que sejam suas palavras, o que ele fala é suficiente para que a outra pessoa entender. O que você quer? Que buscais? E essa é uma pergunta que serviu não só para eles, mas para mim e para você. Quando nos dispomos a seguir a Jesus, o que nós buscamos? O que verdadeiramente você quer quando você está seguindo Jesus? Quando você se dispõe entre uma multidão que, embora sendo minoria, mas é uma multidão. Quando você se dispõe com essa multidão de discípulos de Jesus a segui-lo, o que verdadeiramente você quer? Jesus, noutras circunstâncias, ele faz esse tipo de pergunta concisa, resumida, poucas palavras, simples, clara, mas que faz o outro entender exatamente o que ele está perguntando. E era como que uma pergunta de retórica, uma pergunta para a qual Jesus sabia a resposta. No outro lugar, Jesus vai perguntar para o cego de Jericó: o que você quer? Ué, mas não é óbvio? Eu sou cego. Ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles mandam: quieto, não atrapalhe o mestre, não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Meu moço, para de atrapalhar, Jesus está pregando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E ele não parou com isso enquanto Jesus não atendeu. E aí quando Jesus chega para ele, a resposta era clara. Jesus sabia o que ele queria. Mas ele pergunta: o que é que você quer? E é claro, ele vai responder: que eu torne a ver. Jesus perguntou, falou: o que verdadeiramente você quer quando você vem atrás de mim? Ao paralítico no tanque de Betesda, estava ali um moço há 38 anos, enfermo, ladeado ali de um sem número de pessoas, ao redor daquele tanque, em que se acreditava que de tempo em tempo vinha um anjo, revolvia a água, e o primeiro a entrar naquele tanque era curado. E claro, até o cego chegava na frente dele, porque o cego tem sentido de direção, senão eles não andavam por aí. Então ele sabia onde estava o tanque, e ele tinha boas pernas. Ele era cego, mas tinha boas pernas. Ele corria e chegava. Se ele ouvisse o barulho das águas, ele corria e chegava. Agora ele era paralítico, como é que ele ia chegar? E então Jesus vai e pergunta para ele: você quer ser curado? É óbvio que ele quer ser curado. E Jesus o cura sem revolver as águas. Toma o teu leito, levanta e anda. E assim ele o fez e saiu dali curado. Essa pergunta volta-se para nós, quando aqui perguntando para os discípulos: o que é que você quer? O que você verdadeiramente quer quando se dispõe a seguir a Jesus? Você saberia responder isso verdadeiramente? Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar está bom. Se você não sabe o que você realmente quer na sua vida, o que acontecer está bom. Mas é assim que vai ser a sua vida?
Você sabe verdadeiramente tudo que está implicado em ser discípulo de Jesus? O preço que é pago, o custo para ser discípulo dele. Ele pagou todo o nosso pecado na cruz, mas Ele não nos isentou da responsabilidade de segui-lo de forma digna, imitando-o. Esse é um preço a pagar. Então você tem consciência do que é requerido de nós? E em circunstâncias assim, Jesus respondeu: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E alguém se oferecia para segui-lo, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E ele dava uma palavra dura para a pessoa. Há um preço para seguirmos a Jesus. Que você e eu precisamos estar dispostos e conscientes desse preço. Do que é requerido de nós para seguirmos a Jesus. Então, verdadeiramente, o que é que você está buscando? O que você verdadeiramente quer quando você diz: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou membro da igreja tal, no nosso caso, desta. O que verdadeiramente você quer quando você diz: vou seguir a Jesus? Você tem essa resposta? Ou você está simplesmente seguindo o fluxo? Porque na sua família todos vêm para a igreja, você também vem. Porque você já é talvez presbiteriano há gerações. Seguir a Jesus não é meramente cumprir um ritual religioso. É preciso entender isso. Que buscais? Você e eu precisamos ter essa resposta. Ao que eles responderam, os dois discípulos: onde o Senhor mora? Eu entendo que essa resposta ela foi um tanto protocolar, uma resposta, como você diz, bom dia, e o outro responde, bom dia. Então foi a resposta que a circunstância, o protocolo de quem está conhecendo um ao outro, vai perguntar: onde você mora? Ao que Jesus então deveria ter respondido: mas espera aí, quem vocês são para querer saber onde eu moro? E Jesus não responde depois assim. Na verdade, os discípulos queriam muito mais. Mas naquele momento, a circunstância, o constrangimento, alguma coisa os fez simplesmente perguntar: nós queremos saber onde o Senhor mora. Onde assistes? Onde o Senhor mora? Foi a resposta deles. Na verdade, Jesus sabia, e aí Jesus vai dizer assim, ele responde assim no verso 39, vinde e vede, venham ver onde eu moro, me acompanhem, siga-me, vamos até lá em casa tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, vamos até lá em casa. E ele foi muito gentil, né? A pergunta dos discípulos também é uma pergunta muito importante. Senhor, onde o Senhor mora? Quando a gente faz esse tipo de pergunta para alguém, significa que você tem interesse por aquela pessoa. Porque quando você precisar ou quiser encontrar aquela pessoa, você sabe onde encontrá-la. Ao perguntar assim, os discípulos estão dizendo: Senhor, na hora que eu precisar, eu te encontro onde? Onde eu posso te encontrar novamente? Eu quero saber. É importante saber aonde está Jesus. Ele é pregado no mundo inteiro. Em muitas igrejas e religiões diferentes do cristianismo. Mas aonde verdadeiramente encontramos Jesus? Em que casa verdadeiramente está Jesus? E Jesus vai responder: vinde e vede, venham ver. É claro que Jesus sabia o que estava no coração deles, e é claro que Jesus sabia que ia mostrar para eles muito mais do que simplesmente o seu endereço.
E eles ficam empolgados quando Jesus, o astro, diz para ele assim, para os seus seguidores, né? Vamos lá em casa. Eles ficam, né? Aquele momento, imagino que para eles, nós vamos lá, nós vamos ter a oportunidade de ficar com ele um dia. E eles seguem a Jesus. Jesus queria mostrar para eles muito mais. E Jesus sabia quanto mais ia mostrar para eles. Mais tarde, o próprio João vai relatar, quando Jesus está se despedindo dos discípulos naquela noite que antecedeu a sua traição e morte. Ele está dizendo que ele vai embora, que ele vai partir, e eles não poderiam segui-lo. E eles perguntam, para onde o Senhor vai que a gente não pode te seguir? E ele diz que ele vai para junto do Pai, e ele vai dizer assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Os discípulos estão perguntando, aonde o Senhor mora? E mais tarde Jesus vai dizer, eu vou levar vocês para morar comigo. O que eu quero é que vocês não só saibam onde me encontrar, mas que vocês verdadeiramente morem comigo. Até o dia da volta de Jesus, todos os que estão morrendo, mas que estão em Cristo, morrem, e assim como o ladrão, ao lado da cruz, ao lado de Jesus na cruz, que expressou sua fé em Jesus e recebeu Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então todos os que estão morrendo daqui até o dia da volta de Jesus, estão indo para este mesmo lugar, adentrando os portões celestiais, e junto com todos os crentes de todos os lugares, de todas as épocas, aguardando o dia da volta de Jesus. Todos os que morrerem antes do momento da volta de Jesus terão a oportunidade de conhecer esse paraíso, esse lugar em que estão as almas de todos os remidos. Aleluia por isso, glória a Deus. E todos os que estiverem vivos juntos com os mortos que serão ressurretos, na volta de Jesus, transformados, nós iremos, depois do juízo final, morar, habitar com Ele nessa terra restaurada, em que o tabernáculo de Deus descerá para a terra, para a morada dos homens, e Deus mesmo habitará entre os homens, e teremos com Ele morada eterna, aqui nessa terra restaurada. Os mansos herdarão a terra, nós moraremos com Ele. Como o próprio João vai dizer em Apocalipse capítulo 21. O tabernáculo de Deus descerá até o céu e Deus habitará entre os homens. Ao perguntarem onde o Senhor mora e Jesus fala, venham comigo, é o primeiro passo nessa direção da morada eterna, de conhecer verdadeiramente aonde habitaremos eternamente com Jesus. Eles não sabiam disso, mas Jesus sabia que já ia revelar tudo isso para eles. E então, verso 39 vai dizer, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eles passaram um dia com Jesus. O primeiro dia deles com Jesus. O primeiro dia de uma eternidade com Jesus, mas é o primeiro dia. Você se lembra do seu primeiro dia com Jesus? Eu me lembro. Foi uma transformação extraordinária. Eu sabia, não entendia, mas eu sabia, alguma coisa aconteceu comigo. Algo novo está sendo transformado aqui dentro de mim. Eu sabia. E eles ficaram com Jesus o dia todo. E ao voltar para casa, quanta coisa eles poderiam relatar, mas João, escrevendo agora o Evangelho, ao falar daquele que foi o primeiro dia dele com Jesus, ele só relata isso. E passaram um dia com Jesus, desde a hora 10ª. Muito pouco, foi muito comedido. Ele foi muito tímido ao falar do seu primeiro dia com Jesus.
Passaram um dia juntos com Jesus e tudo que você tem a relatar é a hora que você chegou na casa dele? Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas certamente, quando nós, nesse primeiro dia com Jesus, se você e eu estivéssemos lá, e eu que tive uma experiência espiritual na minha conversão, tenho tanto a relatar. Se eu fosse um daqueles discípulos, eu voltaria para casa, e eu falando dele, eu falaria das minhas dúvidas esclarecidas sobre a vida, sobre a morte, de onde vim, para onde eu vou, como será depois. Eu falaria para minha família dos receios, meus receios acalentados, o medo da morte, o medo de morrer novo e deixar a esposa e filhos para trás desamparados. Eu falaria disso tudo. Ora, isso tudo agora foi pacificado, tranquilizado no meu coração. Eu falaria das minhas feridas e dos meus traumas, que naquele dia com Ele curou. Eu relataria os meus medos aplacados, que Ele amainou no meu coração. Eu relataria a esperança alimentada na vida eterna. Eu relataria a certeza da salvação que agora tenho. Eu diria tudo isso depois de ter passado um dia com Jesus, conversando com Ele. Não sei você, as coisas que você poderia relatar depois de estar um dia com Jesus. Mas João, na sua descrição, relatou somente isso, que estiveram um dia juntos depois das 10 horas. E eles vêm para casa. O versículo 40 vai dizer, agora vai dizer o primeiro nome de um daqueles dois discípulos. Era André, irmão de Simão Pedro. Verso 40. E ele não fala o nome do outro, porque naturalmente o outro é ele, se eram 3. Um é Jesus, o outro é André, e o outro está contando a história. Quem está contando a história é naturalmente o segundo. É o próprio João, mas João é sempre comedido na forma de escrever, e ele em momento nenhum no seu evangelho cita a si mesmo no primeiro nome, na primeira pessoa. E agora o que João não escreveu, de como foi aquele primeiro dia com Jesus. André voltando para casa, versículo seguinte. Ele acha primeiro o seu irmão. E ele vai agora falar para o seu irmão como foi o seu encontro com Jesus. E ele chega em casa e ao encontrar Simão Pedro, ele diz, achamos o Messias. E o texto vai dizer que então imediatamente ele levou Simão até Jesus. Mas entre uma coisa e outra, certamente Pedro perguntou, como assim achamos o Messias? Em primeiro lugar, ao dizer isso, quando João registra que as palavras de André foi para seu irmão, achamos o Messias? Lá atrás, no encontro desses dois discípulos com Jesus, eles não chamaram de Messias. Eles chamaram Jesus de mestre, Rabi. Onde o senhor mora? E ele pergunta, o que vocês querem? E eles não falaram também, eles deveriam ter falado naquele momento. O que nós queremos? Nós procuramos o Messias. E o nosso mestre, João Batista, disse que o Senhor é o Messias, é isso que nós estamos procurando. Mas eles não disseram isso, eles guardaram isso no seu coração. E de um modo discreto conservaram esse coração, embora Jesus soubesse o que eles estavam realmente investigando. E eles passam um dia com Jesus, e tendo passado aquele dia com Jesus, não sabemos quais foram as suas conversas, mas quando André volta para casa, André tem essa convicção. André mostra que ele fala, achamos, plural, o outro discípulo, João, eram discípulos de João Batista que, ouvindo as pregações de João Batista, aguardavam a chegada do Messias, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento.
estava acontecendo naqueles dias, e eles então estavam atentos: quem será o Messias? E quando João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, então eles imediatamente deixam João e vão seguir aquele que João diz que é maior do que ele. E eles seguem: este é o Messias, é a ele que nós devemos seguir. E eles vão. E embora no primeiro diálogo eles não tenham revelado suas intenções, mas tendo passado o dia com Jesus, eles voltam para casa certos de que acharam o Messias. E tudo isso certamente agora André conta para o seu irmão Simão. E o texto vai mostrar que a mesma coisa acontece. João conta para o seu irmão Tiago. Então eles voltando para casa, eles contam para os seus: nós achamos o Messias, aquele prometido nas Escrituras que tanto aguardamos, que João Batista está anunciando agora, dizendo que ele estava chegando. Ele chegou, nós o vimos, nós fomos até a casa dele, é Jesus, filho de Maria, ele é o Messias. E por pouco que você conheça da história de Pedro, você sabe que Pedro é um homem intempestivo, um homem que não se contém, um homem ansioso, numa potência elevada que nós não conhecemos. E ele não se contém. Não, eu quero ir lá. Me leva lá, eu preciso conhecê-lo, eu quero ver o Messias. Imagina, o Messias é esperado por todos. E talvez ele pudesse pensar: será que eu posso ter uma audiência com ele? Mas mal ele sabia que esse Messias era um homem simples. E Simão e André leva o seu irmão a Jesus. Eu gostaria de me deter um pouquinho nisso. No que André faz por Pedro, por Simão Pedro, e no que João faz por Tiago, seu irmão. Os dois, tendo encontrado Jesus, encontrado o Messias, voltando para casa, eles compartilham a bênção, eles evangelizam. Assim como João Batista tinha certeza que Jesus era o Messias e apontou testemunhando: eis o Cordeiro de Deus, o que impactou as vidas de João e de André para seguir a Jesus. Agora, tendo eles mesmos se certificado de que verdadeiramente Jesus é o Messias, eles voltam para casa com a mesma convicção e eles compartilham isso com as suas famílias. Esse é o espírito, se eu posso dizer assim, da evangelização. Essa é a metodologia cristã para a evangelização. Aqueles que têm certeza que encontraram o Messias precisam compartilhar com outros essa boa nova chamada Evangelho. Cada um de per si levou o seu irmão a Cristo. Nisso você e eu temos que meditar também. Volta lá atrás e lembra do dia que você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. As transformações que aconteceram na sua vida desde lá e que te motivam a estar aqui até hoje. Para quais pessoas você testemunhou dessa verdade em que você acredita? Para quantas pessoas você disse com convicção: Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Para quantas pessoas você já disse isso? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Este é o espírito da evangelização. Que tendo encontrado a Cristo, comuniquemos a outro essa boa nova, promovendo, sendo nós instrumentos para a promoção da salvação dessa pessoa. João e André, em primeiro, fazem isso com muita eficiência. E ele leva Simão Pedro até Jesus. E embora
André disse para Pedro, no texto aparece Simão por enquanto, que Jesus é o Messias. Mais tarde, o próprio Pedro vai ter essa convicção. Capítulo 6, naquele momento em que Jesus pregando, ele dispersa as multidões, porque elas estavam vindo atrás dele simplesmente por causa dos milagres e por causa do pão que ele estava provendo para eles, e não por causa dos ensinamentos. E ele dispersou aquela multidão e ficou por fim somente os 12. E aos 12 também Jesus disse, vocês também não querem ir embora? Ao que responderam, Pedro respondeu, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro daqui a pouco vai ter essa mesma convicção que seu irmão André deu a ele. Achamos o Messias. Pedro depois vai ter essa mesma convicção. E a sua convicção foi tamanha que ele disse, por ti darei a minha própria vida. No momento da traição de Judas, ele tira a espada e corta a orelha do soldado, Malco. Ele se expõe por Jesus. Essa convicção estava ali em Pedro. Depois, e nesse momento, esse homem assim, tempestuoso, intempestivo, sanguíneo, se podemos dizer, ele vai até Jesus, e ao encontrar Jesus, o texto vai dizer, verso 42, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, você é o homem rocha. Contudo, a despeito do que Jesus estava falando com ele ali naquele momento, a história de Pedro vai mostrar que Pedro não era assim, uma rocha tão firme. Que Pedro sucumbia facilmente às suas súbitas emoções, às guinadas das suas emoções. Que ele se tornaria, Jesus sabia disso, que mais tarde ele se tornaria um renegado, negaria a Jesus. E que mesmo depois, lá na frente no seu ministério com o apóstolo Paulo, já pregando pelo mundo, ele também não tinha muita firmeza, porque Paulo escrevendo aos Gálatas, ele menciona que repreendeu Pedro, porque em certa circunstância Pedro teve um comportamento dúbio, revelou tibieza. Diante de tais pessoas você tem uma posição, diante de outras pessoas você tem outra posição. Então ele repreende, Paulo repreende Pedro depois. Ou seja, Pedro humanamente falando, ele não era rocha coisa nenhuma. Mas Jesus olha para Pedro. E não importando com as suas características negativas que comprometiam e colocavam ele em xeque, Jesus diz, tu serás chamado Cefas, Pedro. Jesus olha para João e diz, eu sei, João. Eu sei, João. Desculpe, Pedro, eu sei, Pedro, o que eu quero fazer de você. E o próprio João depois vai confirmar que esse nome que Pedro recebe ali é o nome ministerial de Pedro. É o nome que caracteriza o ministério de Pedro. Pedro seria indispensável na edificação da igreja. E aprove Jesus. A despeito das características negativas de Pedro, valer-se de Pedro, utilizar Pedro para este ministério, para a edificação da sua igreja. Pelos católicos, Pedro é considerado o primeiro Papa. Ele teve um valor e um papel extraordinário e indispensável na história da igreja. Isso nos ensina, meus irmãos, que a despeito de mim e de você, Jesus Cristo, desde o momento do nosso primeiro encontro, Ele já começou a operar em nós aquilo que Ele idealiza que sejamos. Pedro não se tornou nessa rocha imediatamente, levou tempo para isso acontecer.
Aquilo que Deus idealizou para você pode ainda não ter se concretizado na sua completude. Você ainda talvez não chegou, assim como eu, não chegou ainda ao ponto que Deus quer. Nós estamos em constante reforma. E de modo geral a igreja é uma igreja que está também sempre sendo reformada. Mas o texto nos revela a misericórdia, a graça, o amor de Deus por cada um dos seus discípulos, a despeito das características dos seus discípulos. Este foi o primeiro dia de João e André e agora Pedro com Jesus. Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? João e Simão, João e André, cada um, a partir do seu encontro com Jesus, comunicou com eficiência a mensagem do Evangelho com a sua família e cada um levou o seu irmão a Cristo. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Na vida de João, na vida de André, na vida de Simão, Pedro, até agora, vendo aqui os seus discípulos, Jesus promoveu uma reforma extraordinária. Quanto, desde a sua conversão, já foi reformado, já foi transformado? Que impacto o primeiro encontro seu com Jesus teve na sua vida? Essas perguntas nos diálogos de Jesus com os discípulos são perguntas que se aplicam a mim e a você, para as quais temos que ter resposta. O que eles fizeram a partir do primeiro encontro de Jesus é o que Jesus espera que você e eu façamos, levando outras pessoas a Cristo. E o que João Batista fez testemunhando para estes dois, e estes dois depois testemunhando para os seus irmãos, é o que você e eu precisamos fazer. Apontar para as pessoas. Não como João Batista fez, porque Jesus não vai estar passando na nossa frente, mas a gente apontar para a pessoa. Este é o Cordeiro de Deus. As Escrituras revelam a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Pelas Escrituras, nós conheceremos a Cristo profundamente. Ele será diariamente revelado a nós. E quanto mais examinarmos as Escrituras, tanto mais conheceremos de Jesus. Tanto mais dialogaremos com Ele nesse diálogo conosco, nessa interação, nesse diálogo, aprenderemos mais. E valemos das Escrituras para dizer para as pessoas: este é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a vontade dele, como Esdras leu no início do culto aqui para nós, é que obedeçamos os seus mandamentos, para que sejamos conservados no amor dele, como ele é conservado no amor do Pai. Feche seus olhos, vamos orar.